Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer alguma coisa que venha a edificar a vida dos irmãos. E hoje nós vamos fazer mais um estudo aqui referente às duas casas, tá? Que é o vídeo sobre a boa oliveira de Romanos 11, o ser enxertado na boa oliveira. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque quando a gente fez aquele estudo das duas casas eu acabei me esquecendo de falar sobre ele. Então vai ser um complemento sobre aquele estudo, tá? Então você tem uma playlist aí com 12 vídeos, vai dar entre 6 e 12 horas de estudos para você estar aprendendo sobre as duas casas. Mas como eu falei, eu traria complementos para esses estudos, amém? Então não deixe aí de se inscrever no canal e estar compartilhando os vídeos para que você venha ter aí um entendimento maior sobre o assunto. Também você pode ir no canal do irmão Luiz, no canal Reino Eterno, que lá você vai ter estudos também aí com mais conteúdo sobre o assunto para você estar aprendendo. E também no canal do irmão Pedro, que é o canal Vídeo, vai trazer bastante coisas boas aí para os irmãos estarem aprendendo. Amém. Eu pretendo gravar futuramente um vídeo sobre os filhos de Isaías, que nem o irmão Luiz está gravando, mas por causa das correrias aqui do serviço eu não tenho conseguido. Vocês podem ver que até tem uns vídeos que eu não terminei no canal, que é aquele vídeo sobre Jesus no Antigo Testamento. Tem alguns vídeos que eu já fiz o upload nele já faz mais de um mês sobre profecias tipológicas do Antigo Testamento, mas que pelo fato de eu não ter terminado a continuação, eu ainda não botei ele em público, tá? Então hoje nós vamos tratar sobre a boa oliveira e sobre o ser enxertado nessa boa oliveira, né? Eu creio que vai ser um vídeo de mais ou menos meia hora, 40 minutos. Então por que eu acho importante nós falarmos sobre esse assunto da boa oliveira? Porque a gente vê que há muito erro que as pessoas ensinam. Há muitas coisas que estão erradas pelo fato de elas não compreenderem essa boa oliveira e entenderem a abrangência do que ela está tratando, né? A abrangência do que ela está tratando. E isso, quando nós olhamos para todo o contexto, nós vamos entender o que esse texto está dizendo. É muito comum, por exemplo, você ver pessoas mais do tipo judeu messiânico que vão dizer para você que você ser enxertado na boa oliveira é você ser enxertado em Israel. E isso está correto. E isso está associado lá com Efésios 2, que diz assim que antes nós estávamos sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel, mas por meio do sangue nós fomos o que? Aproximados. Então esse é como se fosse um sinônimo de dizer enxertados, né, da cidadania de Israel. Mas o erro mais comum nesse sentido é que as pessoas vão associar você ser enxertado em Israel, você ser enxertado em judaísmo. Quando Paulo nunca tratou disso, você ser enxertado em judaísmo. Porque se nós olharmos no caso, para as tradições, para o judaísmo da época de Paulo e também para o judaísmo dos dias de hoje, nós vamos ver que esse judaísmo é um judaísmo que ele é todo adulterado em relação ao judaísmo bíblico, ao judaísmo da época de Jesus. Você tem, por exemplo, dentre os judeus, né, você tem a vertente dos judeus caraítas, que são aqueles judeus que não aceitam certas tradições. E esses judeus, eles condenam as tradições rabínicas do atual judaísmo de hoje, né? Então, por exemplo, eu li nesse livro aqui do Jacob Neusner, né, Introdução ao Judaísmo, muitas coisas que eles explicam o que é tradição, o que veio do farisaísmo antigo, né? A atual vertente judaica dos dias de hoje, ela é uma vertente que ela vai vir a partir do farisaísmo, né? A vertente dos saduceus e a dos essênios, elas se perderam ao longo da história, né? Na questão dos anos 70. E a gente vai ver alguns exemplos depois aqui, para você ver como o judaísmo de hoje ele é um judaísmo que ele não é bíblico. Ele é um judaísmo que não traz as suas vertentes na Bíblia, amém? Mas trazem certas tradições. Então, quando Paulo falava de ser enxertado na boa oliveira, sim, é você ser enxertado em Israel. É claro que é aquele Israel em Cristo, né? Você ser enxertado naquele Israel que crê. Isso nós vamos analisar hoje, tá bom? E não em tradições judaicas. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é Romanos 11, tá? Nós vamos analisar aqui o contexto do verso 1. Pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim.
Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a Elias como insta perante Deus, dizendo? E lá mais para baixo, diz assim: porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será, pois, o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Mas aqui diz, Deus não rejeitou o seu povo. Então parece uma leve contradição. Aqui diz que Deus não rejeitou, mas aqui diz que Deus rejeitou. Pelo que, se o fato de terem sido rejeitados trouxe a reconciliação, então no momento diz que eles não foram rejeitados, num outro momento diz que eles foram rejeitados. Então vamos tentar entender isso daqui. A primeira coisa que nós temos que entender nesse contexto, tá? A primeira coisa que tem que ser entendida é que desde o capítulo 9, mais ou menos, talvez um pouco antes, nós vamos ver que Paulo ele vai estar tratando sobre aqueles que estavam debaixo da primeira aliança e aqueles que estão debaixo da segunda aliança. E esse assunto vai ser complementado em Gálatas. Em Gálatas 4, 21, Paulo vai dizer assim: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Porque Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. E essas 2 mulheres são 2 alianças, representam as 2 alianças. A escrava, na verdade, se refere a Monte Sinai, que já era para a escravidão, mas a do alto é Jerusalém livre. Né? Então você vê que ele vai relacionar aqueles que estão debaixo da lei, a escrava, que é Agar. E estar debaixo da lei, você vê que ele está relacionando a Agar, e quando ele relaciona a Agar, ele relaciona a Agar à primeira aliança, que é a aliança do Monte Sinai. Então, nesse contexto de Ismael e Isaac, a gente percebe que Paulo está mostrando que o povo da primeira aliança ele vai ser tipificado em Ismael. Né? Mas vamos dizer daqueles que não creram. E esse povo tem o sangue de Abraão, né? Tem o nome de Abraão, tem a carne de Abraão, está nas terras que foram destinadas a Abraão e se gloriam de ser filhos de Abraão. Mas a gente vai ver que mesmo eles tendo todas essas características, elas são na carne. Você não pode negar dizer que eles não são descendentes de Abraão, você não pode negar que eles não têm o sangue de Abraão, né? Você não pode negar tudo isso que eu falei. Mas uma coisa que você pode negar é que eles não têm a fé de Abraão. Então, ainda que eles tenham todas essas características, eles não são considerados filhos de Abraão. Por quê? Porque aquele que vai ser considerado como filho de Abraão vai ser aquele que veio pela promessa. E nós, quando cremos em Cristo, se fazemos um com Cristo, nós passamos a ser um com Cristo, e assim, pelo fato de nós crermos, é demonstrado que nós somos filhos de Abraão, mesmo que nós não tenhamos todas essas características físicas de Abraão. E você vai ver que Deus ele testemunhou isso quando ele disse para Abraão: Abraão, a tua descendência será uma multidão de nações. E a gente vai ver que Abraão ele vai ter 2 filhos, Ismael e Isaac. A gente vai ver que Ismael, ele sendo descendente de Abraão, ele sendo sangue de Abraão, tendo carne de Abraão, tendo o nome de Abraão, ainda assim Deus vai dizer sobre Isaac. Deus vai dizer assim sobre Isaac em Gênesis 22. Abraão, toma teu filho, teu único filho, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e lá fará um sacrifício a mim. Você vai ver que mesmo quando Ismael já tinha nascido, Deus teve Abraão, e Deus mandou com que Abraão fosse e fizesse um sacrifício com Isaac, mesmo que Ismael já tivesse nascido há muitos anos. Você vai ver que Deus diz assim para Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho que tu amas. Né? Então Deus estava considerando o único filho como sendo o filho de Abraão, aquele que procedeu de Sara, né? Aquele que foi considerado como filho de Abraão. Por quê? Porque ele tinha a mesma fé que Abraão teve, mas Ismael e Agar não tiveram, né? Não estavam ligados a essa fé de Abraão. Então isso é uma tipificação do que? Dos 2 povos. Aquele povo que veio primeiro, que tem toda a característica de Abraão, nome, sangue, tudo, mas ainda assim não creram e foram semelhantes a Esaú quando tiveram a promessa na mão e negaram a promessa. E a gente vê que aqueles que vieram depois, que vão ser tipificados em Ismael, e vão ser tipificados, em Isaac e Jacó. Né? Isaac porque ele nasceu da promessa e teve a mesma fé de Abraão. E Jacó porque creu como Abraão também e ficou atrás da primogenitura, quis comprar a primogenitura, e Esaú, ele profanou a sua primogenitura. Então, Ismael,
e Esaú tipificam a mesma coisa. Tipificam aqueles que são descendentes de Abraão, que vieram primeiro, mas eles não tiveram a fé de Abraão, e eles não creram como Abraão. E antes rejeitaram as promessas. Você vai ver que Esaú rejeitou a primogenitura, exatamente como aqueles judeus incrédulos do tempo de Jesus fizeram. Eles rejeitaram a primogenitura. Então por isso que Deus vai chamar eles de Ismael e de Esaú. Quando você vê lá em Romanos 9, você vai ver que Paulo vai dizer assim, que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Porque nesse contexto, diferentemente de como os calvinistas pensam, você vai ver que ali ele está tratando dos dois povos. A gente vai ver que ele amou a Jacó. Jacó é aquele que veio depois, que praticou as obras de Abraão e creu. Então ele foi amado por Deus. E Esaú, ele veio primeiro, tinha o sangue de Abraão, tinha a carne de Abraão, mas ele profanou a herança, demonstrando que ele não tinha fé. Então quando Deus fala amei a Jacó, ele está mostrando o povo que creu, a parte do povo, de toda a descendência de Abraão que teria fé. E quando ele fala de Esaú, ele está mostrando de todos aqueles que faziam parte da descendência de Abraão, mas não creriam, profanariam a herança, né? Então esse é o contexto dali. Então quando ele fala que endureceu alguns, ele está mostrando que endureceu esses incrédulos para quê? Para que a salvação chegasse naqueles que creriam. Mas não quer dizer que ele está dizendo que endureceu o mundo todo, não. Ele está mostrando que aqueles que foram endurecidos foram aqueles que não creriam, e Deus endureceu eles de propósito para que eles, né, levassem a salvação por meio desse endurecimento para aqueles que viriam a crer das nações, né? Porque Deus sabia que quando Jesus se manifestasse, grande parte do povo judeu estaria tão endurecida pelo pecado que não aceitaria o Messias. Então Deus utilizou esse momento da história, deixou essas pessoas endurecidas, né, com o propósito que essas pessoas sendo endurecidas, a salvação chegasse até os gentios. Então por isso que ele fala assim, para Faraó, né? Eu te deixei vivo para que meu nome fosse manifestado em toda a terra. Então você vê que ele endurece a Faraó para que as maravilhas no Egito se multiplicassem. E ele diz assim, para que meu nome fosse manifestado em toda a terra. Então ele endurece a Faraó para quê? Para que aquelas maravilhas, aquelas pragas caíssem no Egito e as nações em volta tivessem conhecimento do nome de Deus. Por isso que Raabe lá no futuro vai dizer, né, nós temos ouvido que Deus é Deus em cima e Deus embaixo, e temos ouvido das suas maravilhas, que abriu o mar, etc, etc. Então ela creu quando ela ouviu falar dessas maravilhas que foram feitas na terra do Egito. Mas essas maravilhas não teriam ocorrido se Deus não tivesse endurecido a Faraó. Então Faraó e os egípcios eram pessoas más naquele contexto. E Deus deixa eles na dureza dos seus corações para cumprir o seu propósito. Então assim também foi na vinda de Cristo. Deus utilizou daquela incredulidade daquelas pessoas porque eles sabiam que eram pessoas más, que eram pessoas que não creriam. Então ele deixou elas na incredulidade para quê? Para que quando elas não crescem, permanecessem na sua incredulidade, o nome de Deus fosse manifestado em toda a terra. Então do mesmo modo como o Faraó foi endurecido para que o nome de Deus fosse manifesto em toda a terra, assim também os judeus, né, foram endurecidos naquele contexto, não todos, para que o nome de Deus fosse manifesto em toda a terra. Então quando você vai de Romanos 9 até Romanos 11, você tem que ter esse contexto na mente. Paulo ele está tratando daquele povo que foi endurecido, que permaneceu na incredulidade, e do povo que viria, que creria. Amém? Você tem que ter esse contexto na mente, senão você não vai entender Romanos 9, 10 e principalmente 11, quando vai falar da rejeição de Israel. Aqui a gente vai entender isso aqui agora. Agora vamos para o verso 1 de novo, tá? Vai dizer assim, pergunto, porventura terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, descendência de Abraão. Olha só. Porque eu também sou descendência de Abraão. Aqui ele fala na carne. Da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou a seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Então, quando ele fala aqui, meus irmãos, que Deus não rejeitou seu povo, e no mesmo contexto a gente vê que ele fala de Elias e de matar os profetas e tudo mais, você vai ter que fazer a associação de que Elias vai representar o povo que não foi rejeitado, mas esses que se curvaram a Baal e derrubaram os altares, vai representar aquele povo que está em piedade e incredulidade, tá? Então, quando ele diz assim,
lá no verso 4, que vai dizer assim: que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Agora, pois, também, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Essa expressão no tempo de hoje é a mesma expressão que vai aparecer em Hebreus, que vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, quando os vossos pais me tentaram, mesmo vendo as minhas obras durante 40 anos. Por isso jurei para aquela geração: não entrarão no meu repouso. Então, quando ele fala no tempo de hoje, está associando com o mesmo contexto, né? Agora, olha o que ele fala assim, né? Verso 4. Que ele disse, porém, em resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Quando ele fala assim que Deus não rejeitou a seu povo, a quem de antemão conheceu, né? Ele está mostrando, você vai ver que ele faz uma associação com Elias e com esses 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, você tem que entender que dentro desse povo, desse contexto, você tem aqueles que foram rejeitados e você vai ter aqueles que não foram rejeitados. Quando fala aqui que Deus não rejeitou a seu povo, ele vai estar tipificando nesses 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas quando ele fala aqui pelo fato deles terem sido rejeitados, você está vendo que fala daquela grande maioria que vão ser tipificados naquele que rejeitaram o profeta Elias e se profanaram com Baal. Então, quando Deus diz, aqui é dito que Deus não rejeitou a seu povo, vai ser tipificado naqueles que não se dobraram a Baal. Mas quando fala daqueles que foram rejeitados, fala daqueles que foram tipificados nos que se dobraram a Baal. Amém? Então acho que dá para entender isso daqui. Só que você tem que entender que a grande maioria do povo da época de Jezabel, que se dobraram a Baal, era a grande maioria do povo que se contaminou com Baal. E apenas esses 7.000, pelo menos é o tipificado no texto, vão ser os que não vão se dobrar a Baal. Então isso é uma alegoria para aquele tempo e para os tempos de hoje. Por quê? Porque a grande maioria do povo judeu se corrompeu, não creu, né? Está atirado a erros e não creu no Messias, mas uma pequena parte vai crer. Então, quando diz que Deus não rejeitou o seu povo, fala dessa minoria que creu. Mas quando diz que Deus rejeitou, está falando daquela grande maioria que não creu. Amém? Esse é o contexto que o texto está dizendo para nós aqui. E assim como Elias e esses 7.000 homens permaneceram fiel a Deus, hoje você tem aqui, ó. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, uma pequena parte, segundo a eleição da graça. Amém? E se é pela graça, já não é pelas obras. Essa expressão obras aqui está falando de obras da lei, tá? Do contrário, a graça já não é graça. Na versão corrigida fiel está um pouquinho diferente esse texto assim, ó. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, se porém é pelas obras. Já não é mais de graça, de outra maneira, a obra já não é obra. Amém? E vai dizer no verso 7, por quê? Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Deixa eu voltar para outra versão que a gente estava lendo, né? Não vamos tratar aqui do contexto de graça e do contexto da eleição. Não quero falar sobre isso. Faremos um vídeo específico para isso, tá? E vai dizer assim, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento e olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que nós temos que entender aqui, meus irmãos, que desde o princípio, quando Deus tirou eles do Egito, a grande maioria do povo sempre se corrompeu. E sempre teve um remanescente fiel em todas as épocas. Vamos colocar aqui mas a grande parte mesmo do povo israelita sempre se corrompeu. E dessa grande parte, Deus tirava uma pequena parte. Então isso está testificado em Elias. Quando ele diz assim, né? Reservei 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Então em todas as gerações foram assim. E quando veio no tempo de Cristo, aconteceu a mesma coisa. A grande maioria do povo estava corrompido e não creu no Messias.
e a minoria creu no Messias. Você entende? Então todos esses foram rejeitados, esses que não creram, mas aquela minoria que creu não foi rejeitada. Então Deus ele não rejeitou a seu povo, ele deu chance de eleição para eles, né? Basta eles crerem, mas aqui a questão é que grande parte desse povo não creu e uma pequena parte creu. Então Deus não rejeitou a seu povo, mas testifica que Deus trouxe a salvação para eles, não os rejeitando. A questão é que eles rejeitaram a salvação, por isso esses que rejeitaram a salvação, Deus os rejeitou, porque eles não creram. Agora diz assim, vamos para o verso 15, onde vai começar mais o estudo, né? Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? Agora, preste atenção aqui, tá? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz também, os ramos serão. Tá? Olha só. Você vai ter que fazer uma associação aqui para você entender, Oliveira. Olha aqui. Se for santa a raiz, olha lá. Se for santa a raiz, igualmente também os ramos serão. Só que nesse mesmo contexto ele fala, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Você vê que é um sinônimo da mesma coisa. Ele está fazendo uma alegoria. Deixa eu botar aqui o que estava na tela. Ó. Se forem santas as primícias da massa, que é o pão, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Então ele está usando duas figuras para tratar da mesma coisa. E se as primícias são santas também, o pão vai ser santo. E se a raiz for santa, também a planta toda vai ser santa. Então essa planta ela tem que crescer santa, porque se a raiz é santa, a planta toda vai ser santa. Amém? Não pode você ter uma raiz de uma planta que é boa, você ter uma árvore boa e ela dá frutos más. Né? Você não pode ter uma raiz de uma planta boa que vai dar frutos maus. Não, se a raiz ela é santa, ela vai dar crescimento de uma árvore santa. Então é isso que ele está dizendo aqui. E também, se um pão foi feito das primícias, e esse pão tem as primícias como santa, se esse pão foi feito dessas primícias santas, também esse pão vai ser santo, porque as primícias eram santas e o pão foi feito de uma primícia santa. Muitos não sabem, mas aqui ele está fazendo uma ligação com o dia das primícias e com o dia dos Pentecostes. Vamos para 1 Coríntios 15, que vai dizer assim, olha lá, acho que é verso 32. Não, é mais para frente, ó. Diz assim... Tá, eu acho que eu passei, né? É, aqui... Ó. Tá aqui, cadê? Mas pela graça, eu tenho que achar aqui, né? Nós ressuscitou, se nós esperamos vistos por mim, porque assim não morre cada um. Eu esqueci o verso, eu vou botar aqui, tá? Que eu me esqueci. Qualquer, porque senão eu vou ficar procurando até não sei que horas. Aqui, vamos aqui no Epístola Primícias. Primícia. 1 Coríntios 15, ó. Tá aqui. É, burro, né? Tava bem aqui nos meus olhos, eu não achei. Eu vou marcar aqui esse texto para mim não perder depois. Eu sempre esqueço o verso, é verso 20. Olha lá. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que pela morte de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, né? Porque assim também como Adão todos vivem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então você vê que diz assim que Cristo, né, foi feito as primícias. Então quando você vai lá naquele texto que nós estávamos, olha só. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, os ramos também serão. Amém? Então se você plantar uma árvore santa, a raiz dessa árvore vai ser santa. E se a semente for santa, vai nascer uma raiz santa. E se a raiz for santa, a planta vai ser santa. E se você pegar primícias que são santas e fizer um pão dessa primícia, né, o pão vai ser santo. Isso está onde? Vamos lá. Levítico 23. Diz assim, ó. Um pouquinho mais para frente. Aqui, ó.
Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias, né, da vossa messe ao sacerdote. Então é um molho santo. E este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Você vê que é um molho diferenciado, é um molho santo. Né? Ele vai pegar um molho daquelas primícias e vai ser santo diante de Deus. Tanto que o povo ia ser aceito por causa dessas primícias, que tipificada Cristo recém ressuscitado. No dia imediato após ao sábado, o sacerdote moverá, no dia em que moverdes o molho, e oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E ele vai falando, né? Aí depois ele vai dizer aqui no verso 15: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis uma oferta nova de manjares ao Senhor. Né? Olha só que legal. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, 2 dízimas de 1 elfa de farinha serão levedados e cozerão, são primícias ao Senhor. Você consegue ver algumas traduções assim mais claras, diz que são pães feitos das primícias. Essa aqui são pão das primícias. Outras trazem são pães feitos das primícias. Você vê que no dia das primícias o povo ia apresentar um molho, e esse molho ia ser considerado como primícia, e o povo ia ser aceito por meio desse molho. Mas quando nós vamos aqui no verso 17, diz assim: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, 2 dízimas de 1 efa de farinha, serão levedados e cozerão, são primícias para o Senhor. Então você vê que primeiro se apresentava a primícia, e depois de mais ou menos 50 dias se apresentava um pão feito das primícias, que eram aquelas primícias que foram apresentadas. Você consegue ver, meus irmãos, que Deus está mostrando as primícias santas, e depois dessas primícias um pão santo vai ser feito? Só que você vê que são feitos 2 pães. Só que quando você vê na antiguidade que era feito um pão, era uma massa só, e essa massa ia ser cortada e ia ser dividida os pães. Mas era uma massa só, dividida em 2 pães. Então esses 2 pães, eles foram feitos da primícia. Né? São pães das primícias. Aí vai se cumprir. Se a primícia é santa, também o pão, a massa vai ser santa. E essa massa você vai cortar e vai fazer 2 pães. Você pega uma massa inteira, você corta e faz 2 pães. E esses 2 pães representam a casa de Israel e a casa de Judá. São 2 testemunhas, 2 pães ungidos apresentados no dia de Pentecostes diante de Deus. Tá? Então é isso que está sendo apresentado lá. Vamos lá para o texto. É isso que vai ser apresentado para nós lá. Se forem santas as primícias, o dia das primícias, que é Cristo, da massa, igualmente será a sua totalidade. Ou seja, se as primícias são santas, a massa, a totalidade da massa vai ser santa. Né? Ou seja, é dia das primícias e Pentecostes aqui. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Amém? Eu acho que deu para entender isso, né? Se porém algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns dos ramos foram quebrados, para que tu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Né? E mediante a fé estar firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Eu vou gravar em 2 partes o vídeo, tá? Para não ficar muito grande. Vou parar aqui e fazer uma segunda parte.